Olá, eu sou a Carla Benevides e no programa Argumento de hoje nós vamos falar sobre os reflexos para o Brasil da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O nosso convidado é o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é ex-presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado e atual integrante do colegiado. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Carla, meus cumprimentos a todos aqueles que acompanham esse valioso programa, o Argumento. Senador, na sua opinião, quais são os principais reflexos e riscos que o Brasil pode sofrer aí com essa guerra? Bom, toda vez que se tem uma guerra estabelecida entre dois países, ela não se restringe apenas a esses dois protagonistas. Ela acaba estendendo a sua amplitude, a sua consequência para países aliados, países amigos, para países que mantêm relações de comércio com quem está na guerra. Ela acaba refletindo em preços de alguns produtos ligados ao setor do agronegócio, produtos ligados a derivados do petróleo, que acaba por ter uma majoração, e isso afeta diretamente a vida da humanidade como um todo. Ou seja, eu tenho sempre uma máxima comigo: ninguém sai ganhando de uma guerra, nem mesmo aquele que vence uma batalha. Senador, uma das principais preocupações é em relação ao preço dos combustíveis, né? Antes mesmo da guerra, já havia aí um esforço enorme para tentar controlar os preços das bombas em função da política atual, enfim. Mas com a guerra, o preço do barril do petróleo tem aumentado cada vez mais. A expectativa é que esse valor do barril do petróleo se reflita nas bombas e no gás de cozinha. Quais são as medidas que o Brasil pode tomar, não só no governo, mas aqui no Congresso, para tentar minimizar esses impactos? Veja bem, essa é uma consequência natural de um processo conflituoso como esse. Não é só o Brasil que vai passar por esse gosto amargo do aumento no preço dos combustíveis, consequentemente dos derivados, do gás de cozinha, da própria energia, e por aí tem toda uma cadeia que movimenta toda uma rede econômica. Eu digo a você, o que compete aqui ao Congresso, nós estamos procurando encontrar alternativas para poder frear esse aumento automático que habitualmente vem acontecendo a partir do momento em que se sobe barril de petróleo. Mesmo compreendendo que o freio que nós possamos estabelecer não venha a ser suficientemente sentido para o cidadão que está na ponta precisando comprar um gás de cozinha ou abastecer o seu carro com álcool, óleo diesel ou gasolina. Agora, pior do que não fazer, pior do que tentar fazer alguma coisa e ela não ser devidamente produtiva, é não fazer nada. Então, nós estamos tentando fazer a nossa parte aqui no Senado. Uma outra preocupação em relação aos fertilizantes, né? O Brasil depende em torno aí de 25% dos fertilizantes, 23% dos fertilizantes que o Brasil usa vem da Rússia. Essa é uma outra... O Brasil já estava numa crise de abastecimento. Aumentou essa preocupação? E muito, porque eu me lembro, numa solenidade que eu participei no Palácio do Planalto, se não me engano, da homenagem aos atletas da Paralimpíadas. E isso já faz um tempo, se não me engano, já faz uns 6 meses. E lá, no discurso que o presidente da República fez, ele já previu uma crise nesse setor dos fertilizantes, antes de qualquer perspectiva de guerra. Agora, imagine você com essa guerra já devidamente instalada, sem uma perspectiva num horizonte de médio prazo para ela poder se encerrar, o que isso pode refletir? Poderá sim haver uma deficiência muito grande na aquisição desses fertilizantes, porque o Brasil, a gente sabe, precisa trazer isso de fora, e a Rússia é um dos países que faz essa exportação para nós.
Então é algo que realmente tem que se buscar outros comércios, buscar outras divisas de negócios para a gente poder, mesmo pagando mais caro, superar essa deficiência. Por quê? O que não pode ficar desabastecido é o setor do agronegócio no Brasil, porque já está mais do que provado e comprovado que quem manteve um índice com um pouquinho de positividade da economia foi o setor do agronegócio. Agora, a partir do momento em que você não consegue mais fertilizante para poder plantar adequadamente, isso vai gerar um impacto muito ruim na nossa balança comercial. Senador, eu queria falar agora um pouquinho sobre a diplomacia, a atuação da diplomacia brasileira nesse momento da guerra. Como que o senhor avalia? Olha, a diplomacia equivale, para você que está nos assistindo compreender, a você caminhar em um muro cheio de caco de vidro, não se cortar e não cair para lado nenhum. Você tem que ser um verdadeiro equilibrista. Por quê? Porque se você pender para um lado ou para outro, você vai desagradar. Não só o lado contrário a que você pendeu, mas toda a circunstância que envolve aqueles apoiadores de lá ou de cá. Ao mesmo passo que, a depender do caminho que você trilhe, você pode romper negócios bilaterais que você venha a ter com esse lado rompido. Então, há que se ter uma posição, vamos dizer assim, de neutralidade, mas respeitando o DNA do Brasil e do povo brasileiro, que é um DNA pacífico, um DNA da paz. Então, eu entendo que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Mas a posição do presidente da República de neutralidade incomodou a embaixada da Ucrânia. O senhor acha que ele deveria ter agido de outra forma? Veja bem, a posição de neutralidade é uma posição. Há que se respeitar ela, porque você pode ser pró-Ucrânia, você pode ser pró-Rússia, mas você pode ser pró-neutralidade. Eu entendo que essa guerra estabelecida, ela tem meios e caminhos suficientes para ela poder, com entendimento, com negociações bilaterais para se buscar a paz, ser devidamente interrompida. E a partir daí, eu tenho a convicção que o Brasil vai ser um dos protagonistas para poder acabar com esse processo conflituoso. Senador, essas sanções que foram impostas à Rússia, né, por diversos países, o senhor acha que, além da guerra em si, está havendo uma nova busca por parcerias? Isso pode mudar? Esse cenário de guerra pode mudar a geopolítica em relação a essa busca de novos parceiros, de novos players, para que os países possam não depender especificamente do produto de tal país, eles vão criar novas... Isso pode mudar? Pode. Quando você entra num processo conflituoso como esse, aqueles que comandam essa linha de frente têm que ter isso muito bem medido no seu juízo. Por quê? Numa época como a nossa, dificilmente algum aliado vai se agregar a outro para poder entrar também num conflito belicoso. O que se tenta fazer é uma reação diante de medidas econômicas para que aquele que está estabelecendo o conflito possa entender que esse não é o melhor caminho. Então, é uma forma de você mostrar que, se continuar com a guerra, vão haver sanções e medidas econômicas que vai prejudicar quem está guerreando, principalmente quem está atacando. Então, eu acho que é uma alternativa no mundo de hoje, moderno, para você poder tentar colocar na consciência daqueles que estão comandando que esse não é o caminho certo que nos tempos da atualidade do século XXI se tenta buscar.
Senador, o governo brasileiro já se colocou como um país que vai receber, né, criou aí políticas para receber os refugiados ucranianos, e o Senado designou a senadora Mara Gabrilli para atuar junto à ONU nessa questão dos refugiados. O senhor entende que o Senado e também o governo brasileiro têm se esforçado nesse sentido de ajudar os cidadãos ucranianos, né, a se refugiarem aqui? Veja bem, é aquilo que eu disse no transcorrer dessa entrevista. O Brasil tem um DNA pacífico. O Brasil tem estampado no seu rosto a paz, o acolhimento. É característico do povo brasileiro. Então, nada mais natural do que deixar o rio correr a favor da correnteza e promover acolhimento, promover ajuda humanitária, enviar algum representante do Congresso, como o caso da senadora Mara Gabrilli, que honrará muito a nossa representatividade junto às Nações Unidas, no sentido da gente estender a mão àquele que mais precisa num momento tão difícil como esse. Senador, quero agradecer muito a sua participação aqui no programa Argumento. Eu que agradeço, Carla, um abraço a todos os telespectadores. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e continue conosco.